Bom, estamos aqui de volta com a TV GGN nesse novo horário aí que estamos conseguindo manter aqui, que é esse horário das 20 horas. Hoje teve um dia extraordinariamente agitado. Olha, não extraordinariamente, a agitação hoje virou algo ordinário, né? Ainda os efeitos aí das declarações do Bolsonaro, mudanças, promoções no âmbito do Exército, levantando um monte de poeira. Aí o Bolsonaro insistindo ainda em acabar com a quarentena horizontal. Vamos por parte aí primeiro, vamos tentar ver aqui como que foi o dia no mundo com o coronavírus. Aí tem 2.915, esse aqui é Brasil. O Brasil tem 2.915 casos confirmados, total de mortes 77, a curva subindo aí. Vocês vão ver hoje no decorrer aí do programa uma entrevista com um grande virologista do Rio, onde ele vai falar um pouquinho, inclusive, sobre as estatísticas. Tem muita confusão ainda em relação às estatísticas, aí, porque as estatísticas elas mostram apenas os casos confirmados. Como você tem pouco diagnóstico, você tem muitos casos aí que provavelmente as pessoas já estão infectadas e não têm o diagnóstico ainda, né? Depois nós vamos comentar com mais detalhes aí dentro da entrevista dele. Agora, o ponto interessante, eu sou um fã do Nordeste aqui, eu já combinei casa aqui, quando houver a separação Brasil-Nordeste, eu me mudo para o Nordeste. A verve, a cantoria, as formas de expressar do Nordeste são extraordinárias, né? Aqui a maior crítica que teve até agora para o Bolsonaro foi esse cantora nordestina. E repare só. Vamos lá, só falta agora emperrar aqui a... E todos os cantos olham pela nossa humanidade, pois esse presidente só pode ser sem sanidade. Fala que é atleta, a gente sabe a modalidade, você é expert em salto longe da realidade. Manda a galera ir pra rua, que tudo não passa de histeria. Assassino, responsável pela morte em massa da zona sul até a periferia. Os favelados se preocupam, nós não tá pra brincadeira. Mas como lavar as mãos, às vezes não tem nem água na torneira. E tu só se preocupa com a saúde quando é pra fugir do debate. Talvez a gente já tivesse saído dessa se tivéssemos um presidente de verdade. Fique em casa, não escuta esse imbecil, a situação não tá estável. E aceite, Bolsonaro é genocida, incompetente e irresponsável. O nome é de Messias, mas essa atitude é do cão. Tu veio pra matar, roubar e destruir essa nação. Mas a culpa não é só do fascista, é daqueles que vestiram verde e amarelo e tira a braba de racista. Agora imagine, quando o coronavírus chegar na zona rural e no mangue, vai ser uma desgraça em tuas mãos, Bolsonaro. Vão estar suja de sangue. Nossa Senhora, o impacto aí pior que não é só... É a poesia refletindo uma tragédia realmente que vem pela frente aí. É uma coisa... Vamos primeiro aqui a um levantamento do que está ocorrendo. Eu pedi para as repórteres do GGN levantar três pontos aí. Um é como que a América Latina está reagindo aí. Os diversos governos racionais da América Latina estão reagindo a essa pandemia, né? Então vamos ver aqui com a Patrícia. Ontem nós fizemos um balanço a respeito destes 3 países e como eles vêm tratando com medidas econômicas e sanitárias a situação do coronavírus. Eu vou tratar então de outros países que cabem destacar, como por exemplo a Argentina, que hoje amanheceu com 502 casos confirmados. Isso é 1/5 do que tem hoje o Brasil e menos da metade do que tem o Chile e o Equador. Foi um dos primeiros países da América Latina a adotar o fechamento completo das fronteiras. E logo no início da semana passada, após o anúncio da primeira morte no país, a Argentina de Alberto Fernandes anunciou medidas econômicas de proteção do mercado interno, como por exemplo isenções fiscais, maiores investimentos estatais em infraestrutura. Eles dedicaram uma verba adicional de 1,58 bilhões de dólares em obras públicas
E nos próximos dias está se preparando para estratégias dedicadas a pequenas e médias empresas, incluindo o aporte no pagamento dos salários para garantir os salários dos trabalhadores e o adiamento de alguns dos impostos. Na Venezuela, com ainda menos casos, que hoje tem 106 e nenhum registro de morte, Nicolás Maduro anunciou nesta segunda-feira medidas de proteção econômica aos trabalhadores, que inclui a proibição das empresas de demitirem os funcionários até dezembro deste ano, a suspensão no pagamento de contas como água, luz e gás, suspensão também de aluguéis, tanto para casas como para estabelecimentos comerciais, por até 6 meses. Outro país que merece destaque, a Cuba, tem somente 57 casos e 1 morte. Ela vem desempenhando um papel de muito destaque no quesito da solidariedade. Eles enviaram 400 mil trabalhadores da área de saúde para 164 países. E também disponibilizaram um medicamento, o interferon alfa-2B, que mostrou ser eficaz no tratamento do coronavírus. Bom, este é o resumo de como a América Latina vem enfrentando o coronavírus e mais informações você pode encontrar no Jornal GGN. Bom, vamos ficar um pouquinho atento só a essa questão da interferona também, porque as soluções mágicas aí, de repente, surgem em todos os momentos, né? Mas essa preocupação com, aliás, essa questão do Maduro, agora à tarde, o Ministério, os procuradores americanos denunciaram o Maduro por tráfico. Isso aí abre espaço para a intervenção militar que estava sendo pensada já há tempos aí. A questão humanitária, não vou entrar no mérito de governo Maduro nem nada, mas a questão humanitária na Venezuela, com o cerco feito pelos americanos, inclusive em relação a medicamentos, ainda vai ser um dos grandes genocídios da história. Mas não é apenas a América Latina que está preocupada com os trabalhadores aí, com a questão da renda mínima aí. Vamos ver aqui Canadá e Itália, como que está ocorrendo? Um pedido de seguro-desemprego. Os Estados Unidos têm hoje 75 mil casos confirmados de coronavírus, ocupa na lista de países mais infectados o 3º lugar. Provavelmente amanhã vai acordar na frente da Itália, que está com 80 mil casos hoje. E uma notícia que circulou hoje em relação à Itália com algum certo otimismo, mas bem pouco, bem tímido ainda, dá conta de que o número de casos, novos casos de coronavírus na Itália começou a cair. Eles já estariam no 4º dia consecutivo com queda nesse número de novos casos. A Itália decretou o isolamento nacional no dia 9 de março, portanto, se passaram cerca de 16 dias desde o dia que começou a quarentena até o dia em que sai essa notícia. Mas esse dado precisa ser visto ainda com uma certa cautela, porque além do grande número de mortes que tem na Itália todos os dias, esses novos casos que vão surgindo dia a dia ainda estão... Não tem como não pensar no microempreendedor agora. E da mesma maneira que ocorre aqui no Brasil, a Itália não faz testes indiscriminadamente, né? Eles não testam todo mundo, então não dá para saber se esses números de novos casos, como ocorre em qualquer outra parte do mundo, né? Não dá para saber se esses números são totalmente confiáveis, se eles representam exatamente a situação que está ocorrendo lá. Tem matéria no GGN sobre a situação da Itália, Reino Unido, Estados Unidos e outros países que eu não citei aqui. Eu vou deixar linkado para vocês, quem quiser conferir, é só clicar. Bom, o direito penal não é só punitivo. Um pouquinho, deixa eu pegar. O direito penal, na verdade, ele é a linha divisória. Deixa eu pegar aqui, que a gente coloca no YouTube, depois tem a continuação dos vídeos aí. Agora, um ponto importante, nós tínhamos aqui um comentário também da nossa repórter Tatiana Corrêa sobre o mercado de ouro. Teve algum problema no vídeo aqui, mas vocês vão poder, todos esses vídeos que eu estou apresentando estão no canal da TV GGN. Agora, um ponto relevante é a questão das iniciativas nas prefeituras e estados, nas iniciativas da sociedade civil, dos prefeitos e tudo, tentando construir uma solidariedade. E um caso dramático, como uma das melhores experiências do Brasil, está sendo arrebentado pelo discurso de Bolsonaro. Primeiro vamos aqui para João Pessoa. Vamos para João Pessoa, onde tem um caso muito interessante para ser relatado aqui. Aqui em João Pessoa, nós temos cerca de 700 pessoas em situação de rua. E isso é muito grave, porque elas estão expostas a uma série de questões que
a gente que fica isolado dentro de casa, a gente não sofre. Então, são pessoas que estão muito sujeitas à falta de higiene, problemas de alimentação, como está tudo fechado, né, por ordem do governo estadual e também da prefeitura, eles não conseguem alimentos. Então, foi feito um acordo aqui entre várias instituições. A gente tem um projeto, que é um movimento chamado Rua do Respeito, e a gente tem organizado isso junto com a prefeitura, um atendimento aos moradores. Então, desde da semana passada, em parceria com a prefeitura e o governo do estado, tem sido levada alimentação. Eles se concentram em 2 grandes áreas, uma região mais central e na praia. Só que há um problema muito grave, e por isso houve a reunião na terça-feira, incluindo todos os órgãos públicos, o Ministério Público, né, o Tribunal de Justiça e o Secretariado, porque há uma urgência nesse atendimento e na necessidade de abrigamento deles. Eles precisam de proteção nesse momento e, obviamente, a gente precisa... há um projeto, como há no Brasil inteiro do SUS, que chama consultório de rua. Então, a gente precisa dar toda a tranquilidade para os médicos e o pessoal da área de saúde, para que eles possam atender esses moradores num local adequado, para que isso aconteça com mais frequência, inclusive, e para que a gente tenha alimentação e banho para eles o dia todo, né? Bom, E o pacto, como é que foi feito? Qual o papel de cada... Bom, mas esse vídeo também está na TV GGN, é uma experiência muito interessante, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora o que é o desastre da palavra de um presidente da República. Primeiro, a experiência que estava sendo tocada lá em Maringá, uma experiência excepcional que vocês vão acompanhar agora. Aqui em Maringá, a gente tem uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde muito qualificada, e desde que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, nós começamos a nos organizar. Nós aqui, o nosso decreto começou em vigor antes ainda de se ter determinado o isolamento no governo de São Paulo, pelo governo de São Paulo, pela própria capital de São Paulo. Nós fomos um dos primeiros do Brasil. É uma medida difícil demais, uma medida dura, sem dúvida alguma, mas necessário. Acho que isso ninguém tem dúvida, né? Está confirmado que o isolamento social é o caminho. E, no primeiro momento, claro que a surpresa foi muito grande, porque como foi a primeira cidade do Brasil, os empresários ficaram atônitos, preocupados, mas os líderes empresariais da cidade, eu chamei eles numa reunião com a nossa equipe técnica e apresentamos os números, as informações e todas as nossas estratégias. Aí nós acabamos recebendo apoio. Estava indo muito bem até o decreto o pronunciamento do presidente Bolsonaro, depois do presidente dele, depois do discurso do presidente, infelizmente as pessoas ficaram em dúvida, né, e aí as pressões aumentaram muito. Então hoje existe muita pressão. Isso aqui vocês vão ver o que aconteceu. Nesse vídeo depois, você procura aí na TV GGN, ele conta tudo que foi feito, que foi pensado. É um trabalho excepcional, excepcional. Vamos tentar ver aqui o que aconteceu quando veio o discurso do Bolsonaro. O que aconteceu? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês verem o desastre que é ter um presidente irresponsável. O desastre que é. Um caso excepcional aí de... Ué, sumiu aqui o... Um caso excepcional aí de um... Ah, não vai entrar. Um minutinho só que... Infelizmente... Não, infelizmente não, porque eu ia mostrar a carreata que ocorre agora lá em Maringá. Agora recebi informações que o prefeito já está sofrendo ameaça de morte.
Os empresários que tinham entendido a situação, já tinha todo um processo de garantir capital de giro, aguardando o recurso, inclusive, do Paulo Guedes, que nunca veio. O Paulo Guedes, o que ele está fazendo é boicote, é genocídio. É genocídio que ele está fazendo. Porque ele está segurando de todo jeito aí a questão do pagamento aí aos desempregados. Em Maringá, eles montaram sistemas de cesta básica, montaram sistemas aí antes, já tinham montado de apoio a pequena e microempresas através das cooperativas de crédito, aguardando que o governo federal liberasse as verbas para as grandes empresas. É uma cidade extremamente cooperativa, aí tem mais de 100 associações ligadas aí à questão da ajuda aos mais necessitados, e esse discurso do Bolsonaro arrebentou hoje todo um trabalho que estava sendo feito para minorar essas questões, minorar esses problemas. E hoje também eu fiz uma entrevista com o Amilcar Tanuri. O Amilcar é um dos grandes virologistas aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que ele diz aí nessa entrevista? Bom, não, diga, desculpe. Em relação a gente viu informações de redes aí, de universidades, de institutos de pesquisa. Como é que vocês estão articulados aí para contribuir nessa luta? Então, o Nassif, essa epidemia pegou as universidades numa situação péssima. O dinheiro de pesquisa foi escasseando desde o governo Temer para cá, né? E nesse atual governo, o que a gente viu foi simplesmente o enfrentamento ideológico do pessoal do governo federal contra as universidades, né? E todas as agências de fomento de pesquisa estavam até agora, né? Sem dinheiro. Então, em 2016, quando a Zika entrou com a microcefalia, pegou os laboratórios ainda com muito dinheiro e muito reagente. A gente pôde fazer uma resposta muito rápida. Nessa epidemia, nós estamos sem dinheiro. Por exemplo, meu laboratório está fazendo das tripas coração para manter uma testagem de coronavírus de 200 amostras por dia, entendeu? Mas você vê que é pouco, porque a gente precisaria só para o FRJ, no hospital universitário, umas 400 amostras dias para ajudar também outros hospitais, para fazer o mínimo, que seria testar o pessoal de saúde, né? E também os casos gravíssimos. Eita. Bom, você vê obrigado aí por sua... Você vê esse quadro complexo. A entrevista com o Amilcar, ele fala também do prazo previsto, explica como que acaba, digamos, o ciclo do coronavírus, fala do prazo necessário para essa fase aí da quarentena horizontal, que seriam 8 semanas, 2 já transcorreram, e de todos os riscos aí decorrentes dessas decisões impensadas não, assassinas mesmo do Bolsonaro. E esse é um ponto central. Vamos pegar o Bolsonaro, o que mais que ele apronta, o que mais que ele aprontou em cima dessa irresponsabilidade de indicar. Olha só que maluquice. Mostra aqui, ó. Tá mostrando a empresa lá? Olha lá. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e vocês têm que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro, limpou! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou com medo. É inacreditável a estupidez humana aí, o que o Supremo fez com a gente aí, o Congresso e a mídia permitindo que ficasse nas mãos de um acelerado. Você vê essa questão da sociopatia, nós temos aí um vídeo de um psiquiatra descrevendo o que é a sociopatia, que é a mesma coisa que ocorreu em Hitler em proporções diferentes, obviamente, porque não era, vinha com aquele espírito, uma liderança e um brilhantismo para o mal maior aí. Mas é o mesmo processo. Você cria um mundo ao seu redor, você imagina esse mundo é constituído só das informações que você colhe junto a um público restrito, daí você começa a acreditar em tudo quanto é tipo
de mito, e tudo envolve parte aí dos seus seguidores com isso, e a questão da vida, respeito ao próprio pessoal do entorno dele aí, não é nenhum. Se tiver que morrer, que morra, mas não me joguem para baixo aí com uma tentativa de gestão de crise que eu não tenho condição de fazer. Vamos pegar um outro ponto aqui para vocês verem o grau de irresponsabilidade que a presidência do país passou a ter aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é demais, rapaz. Isso aqui é demais. Não vai chegar a esse ponto. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas, um mês, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. É inacreditável, rapaz. É inacreditável o ponto que chegou a tolice humana. Veja bem, se fosse meramente aquelas curiosidades, você vê, o cara acha que o negócio vem da China, que foi planejado, que todos os países europeus são comunistas, a Globo é comunista. Isso é no campo da curiosidade, que foi suportado esse período todo, sem se dar conta, ou se dando conta, mas sem avaliar, que é um presidente da República. Então, ele no poder, toda essa piração resulta em gestos. Cada palavra dele tem um monte de significado para o Brasil. Ou seja, acabou com a paz social de Maringá, que poderia poupar dezenas de mortes lá, e implantou a guerra. Além de Maringá, em muitos outros lugares. Né? É um jogo terrível aí, sabe? Um jogo terrível. Um ponto que ontem nós trouxemos aqui a opinião de advogadas que estão estudando os casos aí e analisando essa questão de crimes de responsabilidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, vou pegar outra entrevista que fizemos, foi com a advogada Gisele Ricobon, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise séria também, criteriosa, né? Quando falamos dessa polarização direita-esquerda, é que há diferenças em um discurso extremista, um discurso da barbárie, né? Um discurso da intolerância, um discurso que gera violação e violência na sociedade, como o presidente bem sinaliza e simboliza, de um discurso de um grupo de pessoas que, por mais que acreditem no mercado, acreditem no sistema capitalista, entendem que o mercado não pode prescindir de regras mínimas, né, de um Estado democrático liberal, né, que a origem do capitalismo ela está num Estado democrático liberal. E eu acho que o mundo está nesse impasse, assim. Nós temos visto uma crescente onda, né, conservadora da extrema-direita, muito preocupante. No Brasil ela se instala, na América Latina ela também se instala de uma forma oportunista, né, para a tomada de poder. E eu espero que esse não seja o caminho, que essa epidemia possa também, essa crise, ela possa também servir para barrar esse tipo de propósito, né, porque eu não tinha visto. Eu acho que também essas análises confirmam isso. A gente não tinha visto recentemente que mesmo aqueles que votaram e apoiaram no Bolsonaro começaram agora também a se insurgir contra ele. Então a crise ela tem dois lados, né? Ela pode levar a uma ruptura com essa extrema-direita. Você vai ter a íntegra também aí na TV GGN. E um dos pontos relevantes hoje do dia foram mudanças que ocorreram em promoções no Exército, aí, que acabou gerando uma baita de uma boataria. E nós fizemos algumas matérias mostrando que essas mudanças eram previstas já tinham sido decididas mais adiante, e significa o fortalecimento aí do comandante Pujol. O comandante Pujol, ele caminha para ser, eu diria, um dos grandes militares da história. Como em outros tempos aí foram Nero Moura, foram o Duque de Caxias, Osório. Ele faz uma conclamação hoje às forças, ao Exército principalmente, aí, aquela conclamação do verdadeiro comandante convocando para a guerra. E a guerra não é contra o inimigo interno, é contra o inimigo coronavírus. E aí ele diz claramente, ele responde, não fala em presidente da República, responde ao Ministério da Defesa, diz claramente que as tropas precisam ficar quarteladas, que é o correspondente à quarentena, no caso das tropas, e faz uma conclamação
para que as Forças Armadas deem aquela retaguarda logística e tudo que se espera de uma força profissional. Deixa eu ver aqui a mensagem deles aqui para você ter uma ideia da dimensão aí desse... Integrantes da Força Terrestre e da nossa grande família verde-oliva. Vivemos o enfrentamento de uma pandemia que exige a união de todos nós brasileiros. Um momento de cuidado e de prevenção, mas ao mesmo tempo de muita ação por parte do Exército Brasileiro. Para tanto, o nosso Exército está integrado ao esforço de toda a nação, sob a coordenação do Ministério da Defesa e junto às Forças Irmãs. Após rápido e minucioso exame da situação, que se mostra extremamente dinâmica, para fazer frente a essa ameaça, diretrizes foram expedidas pelo Comando do Exército e em nível setorial, pelo Comando de Operações Terrestres, pelo Departamento-Geral do Pessoal e pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército, bem como de orientações voltadas para a prevenção e ao combate do coronavírus no seio da família militar. Além disso, foram elaborados planos para a nossa participação em operação conjunta, coordenada pelo Ministério da Defesa. Também criamos uma página especial no portal do Exército, para disponibilizar ao nosso público um máximo de informações. Agora, depois de todas essas medidas iniciais, julgamos que é o momento oportuno para lhes dirigir essa mensagem de estímulo e de confiança. Uma de nossas responsabilidades para com a nação, particularmente nesse momento de crise, é de que a nossa tropa deve manter a capacidade operacional para enfrentar esse desafio e poder fazer a diferença. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Assim, estamos implementando medidas para salvaguardar a saúde e a rigidez de todos nós, soldados. Da mesma forma, os estabelecimentos de ensino adotaram cuidados especiais com o intuito de proteger seus instrutores e alunos. É importante lembrar que, neste momento, os integrantes do sistema de saúde são os nossos combatentes da linha de frente. Diuturnamente, esses profissionais estão dando exemplos de coragem e comprometimento na luta contra os efeitos indesejáveis dessa doença. Toda a família verde-oliva deve seguir as orientações oficiais dos órgãos governamentais e do sistema de saúde do Exército. Nossa reserva proativa, nossos pensionistas e familiares fazem parte dessa mobilização. Estamos e estaremos sempre juntos, apoiando nossos guerreiros. Contamos com a ajuda de todos, porque o momento exige união, organização e especial cuidado com a própria saúde e a dos que nos cercam, para que possamos superar mais esse desafio que a história do nosso país nos apresenta. O braço forte atuará se for necessário, e a mão amiga estará mais estendida do que nunca aos nossos irmãos brasileiros. A todos, a certeza de que, parafraseando a nossa canção, se a nossa pátria amada está sendo ameaçada, lutaremos sem temor. Bom, aqui você tem um quadro claro de como comandar efetivamente. E nessas promoções de hoje, houve um fortalecimento do general Pujol. Ele trouxe para o segundo nome do Estado-Maior um general que já tinha entrado, já tinha sido indicado aqui para a região sudeste tempos atrás, que levou para a reserva, pela indicação dele aqui, o Moraes Rico, que era ligado ao Bolsonaro. Então, houve um fortalecimento dessa parte profissional do Exército, que é muito relevante. E isso deu margem também, hoje teve uma matéria muito importante no jornal O Valor, da Maria Cristina Fernandes. A Maria Cristina, há tempos eu tenho notado aqui, é das grandes repórteres. Repórteres não, é mais que isso, né? Ela é uma analista política muito fina, ela não joga a conversa fora, ela tem as fontes boas, sabe discernir as melhores condições. Aqui é um artigo que nós fizemos, mas com base na coluna dela
no valor. Militares que estariam totalmente chateados com essa maluquice do Bolsonaro, dizendo que não seriam cúmplices de um genocídio, e tudo, começaram a tentar ver qual a saída para o Bolsonaro. E acabaram entrando numa solução que foi adotada na Rússia, quando Boris Yeltsin, aquele presidente totalmente alcoólatra, terrível, estava destruindo a Rússia. E, para variar, uma família completamente desequilibrada, os filhos com um passivo tremendo aí. Então foi proposto para ele uma troca. Nós anistiamos o seu filho, em troca você renuncia. Segundo a Maria Cristina, hoje foi feita, hoje não é que foi feita, está sendo pensada e planejada algo semelhante em relação à família Bolsonaro. Chegar a falar o seguinte: olha, nós garantimos uma anistia para os seus 4 filhos aí, 3, 4 é menor ainda, em troca da renúncia. É uma possibilidade que foi aventada lá, não tem nenhum passo concreto, mas é perfeitamente lógica. E nós colocamos alguns pontos aqui, porque isso aí, veja bem, se você faz uma medida dessa, seria a desmoralização total das instituições, porque mostra que as instituições não conseguem segurar uma pessoa que está cometendo crimes diuturnamente. Então, qual a saída, se tivesse o Supremo assumir a sua responsabilidade, se a Câmara assumir a sua responsabilidade, dá para fazer algo muito rápido. Você encaminha, o Procurador-Geral da República encaminha o pedido para processar, denunciar Jair Bolsonaro por crime comum. O crime comum você tem que passar pela Câmara Federal. Por 2/3, se a Câmara aprova essa investigação, vem para o Supremo. Se o Supremo sanciona, o presidente é obrigado a se licenciar por 180 dias. Lá na frente vê o que se faz, mas nessa fase mais drástica, que tem o destino de milhões de brasileiros está em jogo, ficaria fora do jogo. Então esse é um caminho para se pensar aí, mas de qualquer modo tem que se segurar Bolsonaro. A maneira como ele está fazendo aí, não adianta. É uma irresponsabilidade. Eu ouvi dizer brasileiro esgoto. Ele que vive no esgoto, não nós, pô. Dizer que o esgoto, até o esgoto não acontece lá. Nós temos uma compleição atleta, nós temos uma compleição diferente aqui, pode jogar vírus que nós não morremos. E, morando lá no Palácio, hoje o Paulo Guedes aí mandou comprar um esterilizador de ar. O Paulo Guedes é outro caso, é um caso à parte aí também que tem que se analisar. Hoje o Banco Central tomou algumas medidas para dar liquidez para os bancos. Veja bem, tem que ter liquidez para os bancos e permitiu algo que nós já abordamos aqui, que é uma coisa um pouquinho técnica, que o Tesouro tinha proibido negociação com letras do Tesouro. Isso quase provocou um pânico geral no mercado. O Banco Central agora vai permitir. Então, essa possibilidade, ele libera reserva bancária para os bancos podem comprar carteiras de LTNs de outras instituições, com isso injeta liquidez. Agora, o ponto central, que era o governo correr parte do risco, que é a coisa que a França está fazendo, não foi feito. O que era? Você levanta um dinheiro no orçamento, chega para o banco e fala o seguinte: se você der um financiamento aqui, rolar essa dívida por prazo superior a 2, 3 anos, o Tesouro banca 80% ou 90% do risco. Então, esses caminhos, que são caminhos que resolvem, o Paulo Guedes, ele não tem competência e não tem vontade para isso. O negócio dele é, eu tenho o meu superávit fiscal, tenho que garantir, porque eu dei minha palavra, e o país que exploda. Então, é complicado. Enquanto o Paulo Guedes está nessa, nós temos aí um outro ministro extraordinariamente ativo aqui. Eu fico até impressionado aí com a maneira como ele está atuando aí. Olha só. Sérgio Moro. Não cabe fazer propaganda de empresas, mas destaca o compromisso louvável da rede de drogarias em questão junto à Senacom e que manterá os preços. Inacreditável. Vocês acharam? Meu Deus do céu, Luiz Roberto Barroso, o que você fez ajudando a criar esse mito, rapaz? Você tem hoje o tribunal, o STJ hoje autorizou no Rio de Janeiro a libertar os presos de baixa periculosidade com mais de 60 anos, ou seja, na faixa de maior perigo. Em Minas já ocorreu isso aí também. Todo o sistema se mexendo, e o Sérgio Moro nada. Ele quer o genocídio, ele quer matar todos os prisioneiros, pouco importa se o cara foi preso aí com uma grama ou se... Ali não tem jeito.
Ali é uma situação complicadíssima, né? Complicadíssima. É um caso para se analisar do ponto de vista psiquiátrico. E vamos dar um presente para vocês aqui, que todo programa nós vamos tentar trazer aqui um sarau online, um sarau virtual para vocês aqui. Eu vou trazer uma grande cantora, que é a Verônica Ferriani, mas eu queria chamar a atenção... Não, só um pouquinho, gente. Agora vocês vão esperar um minutinho. Eu vou sair um eu não podia deixar de fora aí o nosso repórter Tati, que fez um bom levantamento sobre o que está ocorrendo no mercado de ouro e vai mostrar para vocês um levantamento sobre essa corrida ao ouro, aí, o que está significando nesse momento. Do uso do ouro como instrumento de segurança. Quando a Bolsa de Valores apresenta momentos de grande instabilidade, é comum que os grandes investidores migrem parte de seu capital para ativos considerados mais seguros, como forma de proteção, chamado hedge. E o ouro é o ativo mais procurado para essa proteção. E considerando o recente ciclo de queda generalizada no mercado financeiro por conta da pandemia do coronavírus, não é de se surpreender que o preço do ouro no exterior tenha disparado. Apenas no dia 25 de março, a onça Troy, que equivale a mais ou menos 31 gramas de ouro, chegou a 1.660 dólares, o maior patamar em 11 anos. Mas qual o motivo dessa disparada? Os investidores veem o ouro como forma de proteção, tanto contra a variação das carteiras de renda variável, como contra a desvalorização do dólar. E com essa corrida por segurança, a demanda por barras de ouro aumentou de tal forma que já falta minério no mercado. A maioria das refinarias na Europa está fechada por conta do isolamento necessário para o combate ao coronavírus. E todo o setor produtivo na África do Sul foi completamente fechado, uma medida considerada sem precedentes em 150 anos de história de mineração no país. Além da tensão na produção, também está mais difícil de fazer o transporte do minério. O setor depende muito do setor de aviação, e os voos comerciais têm sido cancelados com frequência. Os poucos voos existentes possuem um limite de ouro a ser transportado, e não é possível obter um seguro por mais de um determinado valor em qualquer avião. Mas não é inédito que países enviem escoltas militares armadas para conduzir seu ouro pelo mundo. O transporte desacelerou a tal ponto que, na Rússia, o envio de ouro para o exterior passou a demorar cerca de uma semana para acontecer, em condições normais desse transporte diário. A restrição no fornecimento aumentou os preços dos títulos futuros de ouro no mercado de Nova York, ao ponto de o spread entre a negociação futura nos Estados Unidos ficar muito mais cara do que a entrega imediata do metal, que acontece no mercado de Londres. Tudo indica que o mercado de ouro passará por um grande ajuste no curto e médio prazo, pelo menos enquanto a pandemia global do coronavírus gerar incerteza sobre os negócios. Bom, esse é o ponto aí. Não se esqueça aí de dar o seu like aí, se cadastrar. E chamo mais uma vez, vocês estão vendo as mudanças que estão ocorrendo aqui na TV GGN, e eu tenho a impressão que o conteúdo está ótimo. A forma, nós ainda contamos aí com vocês para a gente poder ampliar e trazer aqui, além da melhor informação, a melhor forma também. E agora, na nossa despedida, nós vamos trazer aqui, especialmente para vocês, um alô da Verônica Ferriani, que é uma grande cantora, uma das grandes cantoras do momento, mas ela vai cantar da casa dela um presente para vocês, e eu trouxe um vídeo um pouco antigo do programa Ensaio da TV Cultura, falando sobre o Didi, sobre o simbolismo do Didi. Só os mais velhos entendem. Na Copa de 58, o Brasil tinha a fracassomania, fazia parte da lógica do brasileiro. Nada dá certo, dá tudo errado. E nós já tínhamos perdido a Copa de 50 no Maracanã, que foi uma tragédia brasileira. Daí vamos para a Copa de 58. E a seleção passou por Poços de Caldas antes, bebeu o ar e a água de poço. Na final, o Brasil esmerilhando, melhor time. Na final começa o jogo, a Suécia faz 1-0. Houve um silêncio nacional, achando que a fracassomania estava de volta. E o Didi vai até
o gol, pega a bola, põe a bola embaixo do braço, caminha em direção ao meio-campo e comanda a vitória final do Brasil sobre a Suécia. Depois vocês vão ver no vídeo, eu comparo isso à tomada de Iwo Jima dos americanos. Foi aquele momento que deu a virada no amor próprio nacional, tal simbolismo, e abriu espaço, inclusive, para o Juscelino e outros pensarem em um Brasil grande, que saiu definitivamente até a chegada aí de Bolsonaro, daquele complexo de inferioridade que hoje marca o país que hoje virou deboche do mundo inteiro. Fique aí com a Verônica Ferriani. Bom, nosso cardápio musical de hoje é com grandes cantoras da atualidade, com a Verônica Ferriani. Verônica, primeira conta, como é que está sendo a quarentena? Pois é, eu estou aqui em Ribeirão Preto, que é a minha terra, na casa dos meus pais, vim com a bebê, que eu estou com uma bebezinha de 6 meses, e meu marido é médico, então eu tive que ficar longe dele aí já faz mais de uma semana, para não correr esse risco. Alguém tem que cuidar da bebê, né? Então eu saí correndo, vim para casa dos meus pais antes que fosse perigoso para eles também. Mas só que tem pai e mãe. Pois é, e estamos aqui dividindo todos os serviços da casa, né? É uma coisa, acho que é um exercício muito bacana até para a gente, assim, de retomar os cuidados que dizem respeito a gente, né? De uma forma geral, assim, né? Fazer comida, enfim, cuidar do filho, que é uma coisa que eu já estava fazendo bastante, assim, mas tomar a responsabilidade para si, né? Eu já aprendi a usar a máquina de lavar. Muito bem. Estamos começando bem. O que você vai mostrar para a gente? Então, Luiz, eu pensei numa música que eu acho muito irônica, é uma brincadeira até quase, mas é uma brincadeira de bom gosto, eu espero. É uma música chamada Verdade Chinesa, que o Emílio Santiago gravou. Eu estou até para ver de quem que é a música, caramba, eu precisava ter visto isso antes de falar, mas foi meio de última hora. Já a gente vê e depois conta para eles também de quem que é a música. Tá. Vamos lá. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, uma intenção de um beijo doce na boca. A tática à noite levanta a magia, quem sabe a gente vai se ver outro dia, quem sabe o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida paga essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Bem adequado aí, Verônica. E que passe rápido esses tempos, a gente volte aos tempos dos tarais presenciais. Pois é, como bem mais gostoso, mas estamos aqui, né, fazendo assim, tudo que é possível para estar junto das pessoas, né, que a gente precisa disso. Isso aí, um grande abraço dos seus pais e um beijo no neném. Muito obrigada, Luiz, um abraço para você. Tchau.
Vou aproveitar essa gravação da Verônica Ferrari para recordar um programa ensaio de muitos anos atrás que eu fiz com o Fernando Faro, onde eu falo da relevância do Didi, aquele gesto quando a Suécia marca 1-0, o Didi vai, pega a bola e leva até o meio-campo, que ali mostrou o fim da fracasso-mania brasileira e a ideia de que podemos acreditar. No seu tempo, a imagem de 58, a imagem de Didi, me acompanhou a vida inteira. Né? Didi foi... Eu considero que aquele momento, no jogo da Suécia, que ele pega a bola no fundo da rede, o Brasil perdendo de 1-0. A maldição do Maracanã, todo mundo achando que ia repetir. Ele pega a bola e vai andando em direção ao meio do campo. Para mim, aquilo lá foi o parto do Brasil moderno. O simbolismo que aquilo trouxe para todos nós acabou com aquela visão de derrotismo, fracasso-mania que nós tínhamos. Né? Para mim, aquilo lá planeou Juscelino e outros. Para mim, foi o maior momento da história moderna. Eu fiz uma música, eu tinha escrito uma coluna para a Folha dizendo que achava que foi um mal. Os americanos têm aquela tomada de Iwo Jima como, digamos, o retrato do heroísmo americano. Como nós não tivemos guerra, para mim, aquela cena do Didi representou a entrada no Brasil moderno. Depois, em cima daquela coluna, daquela crônica, eu fiz uma homenagem ao Didi. Eu chamo a Verônica, junto com o Canto Livre, para interpretar. Do sol da manhã, pressenti que jamais, nunca mais cessaria a maldição do Maracanã. Eu guri, tremeu o país como que atacado por febre malsã. Foi aí que Didi espantou o receio que sempre matou a nação campeã. Quando pegou a bola no braço e partiu, caminhando como quem carrega um fuzil. As derrotas, temores, o medo de ser campeão foram expulsos da área e da cara da nova nação. Nesse dia a bola rolou como nunca se viu, e ali começava de fato a nascer o Brasil. A Suécia saindo na frente, escurecendo o sol da manhã. Pressenti que jamais, nunca mais cessaria a maldição no Maracanã. Eu guri, tremeu o país como que arrancado por febre malsã. Foi aí que sempre matou a nação campeã. Quando pegou a bola no braço e partiu, caminhando como quem carrega um fuzil. As derrotas, temores, o medo de ser campeão foram expulsos da rama e da cara da nova nação. Nesse dia a bola rolou como nunca se viu, e ali começava de fato a nascer o Brasil. O Brasil, o Brasil. Isso aí nós vamos voltar a esses tempos aí, viu? Nós vamos voltar a esses tempos de voltar a ter orgulho do país. Nós vamos varrer para o lixo da história esse período alucinado em que zumbis saíram das profundezas aí e assumiram o país. Vocês podem ter certeza disso. Nós já temos uma nação, nós já temos valores aí. Esses valores foram contaminados aí por uma disputa de ódio, que hoje começam todos os lados a perceber que essa polarização direita-esquerda no Brasil, você tem um negócio mais relevante que é Brasil. E a ameaça ao Brasil não está especificamente no liberal, no social-democrata, no PSDB,
no PT, com todos os vícios que posso ter, estava nessa luta intestina aí, desse oportunismo político que abriu espaço para o mais desqualificado brasileiro da história assumir a presidência. Nós vamos vencer. O país é maior que isso. Nós temos uma nação, nós temos alma. Nós temos alma. Essa alma que vem desde o cantador do Nordeste até os eruditos de São Paulo. E é isso aí que vai conduzir o Brasil à vitória, de novo, à volta da civilização. Pessoal, uma boa noite. Espero que tenham gostado do programa. Eu só chamo a atenção aqui para a gente melhorar mais a qualidade do programa. Nós vamos começar, estamos pensando aí, começar a fazer umas conferências abertas especificamente para os assinantes aí do GGN e tudo, como uma maneira de nos aproximarmos dos amigos aí e atravessarmos esse período. Uma boa noite, pessoal.